Ok, boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, Janice, tudo bom? Tudo jóia, né? Nós já nos conhecemos, mas eu vou fazer a apresentação desse projeto, né? Para a gente iniciar a nossa entrevista, né? Eu sou a professora Janice Zílio Martins Pedroso e agradeço muito a sua disposição de estar aqui nesta tarde, deixando os seus afazeres de lado, o professor Edivaldo Haroldo Nicolini, e poder me conceder essa entrevista hoje, que é o dia 18 de agosto de 2021, na plataforma Microsoft Teams. Né? Essa entrevista ela vai para o Centro de Memória da ETEC Orlando Coalhato, em Santa Cruz do Rio Pardo, e será difundida no programa História Oral da Educação do Centro Paula Souza, o site de memórias. Legal. Então, nós vamos aí começar o nosso bate-papo, né? E você que já é professor da ETEC, já foi coordenador, já foi diretor, já assumiu várias atividades, já teve várias funções na ETEC. Eu gostaria que você iniciasse, né, esse momento contando para a gente um pouquinho sobre a sua origem familiar para essa entrevista de História Oral de Vida. Tá bom. Então, a história da minha família, né, a minha, acho que é igual a de muitos imigrantes que vieram povoar o interior paulista aqui, né? Eu tenho uma parte do pai, da parte paterna, são imigrantes, né? O meu avô veio da Itália, né? Até interessante porque a história dele é muito curiosa, porque ele veio numa família, né, de italianos, porque na verdade, com o sobrenome dessa família, porque ele tinha outra origem, né? O meu avô era da região do Tirol, né, que foi na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, a Itália pegou, né? Então ele tinha essa origem austríaca e tal, viveu nessa região da Itália e depois perdeu o pai, a família dele era de pequenos comerciantes, ele perdeu o pai jovem, e ainda jovem resolveu vir para o Brasil. Aí ele veio com a família Nicolini e pegou o sobrenome dessa família, né? E a gente até não sabe direito, né, da origem dele. Sabe que ele veio de São Paulo, ele veio para São Paulo, morou, chegou em Santos, subiu para a cidade de São Paulo, viveu com essa família um tempo, depois ficou adulto, né? Acho que trabalhou na construção civil em São Paulo e tal. Manteve sempre laços, né, com a família Nicolini, que adotou ele como filho, né? Mas aí ele foi trabalhar, ainda jovem, como preposto da Companhia de Santos, que a Companhia de Santos pegava as fazendas de café que não pagavam, né? Ele ia administrar essas fazendas para a Companhia de Santos, que era tomada em dívidas, né, dos cafeicultores. Foi para Jabuticabal, lá conheceu a minha avó, né, minha futura avó, casou com ela e vieram para Santa Cruz, né? Então essa é a história. A minha avó, por outro lado, é espanhola, né? Veio da Espanha também. E tem uma história engraçada porque o pai dela, ele era vice-alcaide da região de Málaga, na Espanha. E uma das viagens lá, né, eles foram para a cidade, para Málaga, viram no cinema uma propaganda do Café do Brasil, onde mostrava as moças e todo vestido rendado, abanando o café, colhendo café, ficaram vislumbrados com aquilo, minha bisavó, né? Aí, junto com meu bisavô, vieram para o Brasil, mas na ideia de vir ganhar, trabalhar com café e voltar para a Espanha. Fecharam a casa lá, deixaram parentes cuidando, só que nunca mais voltaram, né? Aí esse meu bisavô morreu aqui, minha bisavó criou as filhas, eram 3 filhas, uma delas casou com meu avô, né? E vieram para Santa Cruz. Essa é a parte paterna. A materna, os meus parentes, a minha origem é dos migrantes mineiros, que vieram para a região nossa aqui, né? Inclusive alguns são fundadores aqui de Santa Cruz, de São Pedro, né? Então, minha família é descendente dessa pessoal mineira, dessas famílias mineiras que vieram para cá. Teodoro, o sobrenome do meu avô, né, do pai da mãe. E meu pai e minha mãe se conheceram numa farmácia, né? Eles trabalham com farmácia, casaram, né? Foram para São Paulo, né? Meu pai mudou para São Paulo, trabalhando com farmácia. E meu pai sempre falava assim, que era engraçada essa história, ele sempre falava que
que filho dele tinha que ser melhor do que ele. Como ele era farmácia, trabalhava com farmácia, ele achava que eu tinha que ser médico. A concepção dele, né, a medicina era melhor que a farmácia. Aí ele faleceu em São Paulo e eu, com essa ideia, tentei medicina, né, na USP em São Paulo. Na época eu já morava em São Paulo, né, já era de Santa Cruz, nasci aqui, mas estava morando em São Paulo. Aí tentei medicina na USP, passei na primeira fase, mas não consegui ingressar na medicina. Aí no cursinho, fazendo o cursinho, né, eu conheci uma moça que virou minha namorada na época. O pai dela era agrônomo, na verdade ele tinha um curso técnico superior em produção agrícola, era da Ilha da Madeira, português. E ele me influenciou, falou assim, ó, vai fazer agronomia, né? Aí eu troquei a medicina, né? Deixei o sonho do pai de lado e fui fazer agronomia. Aí fiz agronomia em Piracicaba e fiz também, junto com a agronomia, o curso técnico, a licenciatura em ciências agrárias, que é para dar aula, né? Sim. E vim fazer um estágio aqui. Na verdade, eu nem sabia que Santa Cruz tinha uma escola agrícola, né? Porque eu estava tão longe aqui de Santa Cruz, né? Apesar de ser daqui, mas morava em São Paulo, né? Já estava perdendo o laço com Santa Cruz, né? Aí, na hora que eu recebi a relação das escolas agrícolas para fazer estágio da licenciatura, eu vi lá, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu falei, opa, é minha cidade, né? Aí eu vim fazer o estágio aqui, né? Saí de Piracicaba, vim fazer o estágio aqui de licenciatura. Terminei a licenciatura, né, em 1996, concluí o curso também, né, de agronomia, licenciatura, tudo junto, e em 97 eu já vim para dar aula, né, apareceu uma oportunidade para dar aula aqui como professor. Foi assim que eu vim parar. Então, o estágio, você estava longe de Santa Cruz, o estágio te fez retomar e conhecer a ETEC. Que coisa! Fez eu me reaproximar dos meus laços de origem aqui, que eu já não tinha, eu não tinha nem a pretensão mais de voltar para Santa Cruz, né? Eu morava em São Paulo, fiz a faculdade em Piracicaba, mas a ideia minha era partir, né? Eu já nem tinha Santa Cruz como um lugar que eu pudesse voltar. E foi no estágio da licenciatura que eu, né, que descobri Santa Cruz de novo, né? E mais interessante é que na agronomia, né, quando eu estava terminando a engenharia agronômica, eu estava assim, muito indeciso, né, porque a Piracicaba dizem que forma muito, né, o agrônomo pesquisador, né, e eu não gostava, eu não gosto de pesquisa, não era assim, né. Não era a sua área preferida. Não era a minha área, eu não tinha essa pretensão de virar pesquisador. Mas o agrônomo de campo também, eu ficava assim meio, né. Aí, quando eu fui fazer a licenciatura, foi aí que eu achei, né, a grande área que eu gostei, que na verdade eu sempre tive uma vontade, eu sempre tive uma predileção pela área de humanas, né, fazendo agronomia, mas gostava da área de humanas. Aí na licenciatura, né, aí teve a confirmação. Foi, aí eu resolvi virar professor. Que bacana, muito joia. Então, foi aí que começou a sua história com a ETEC Orlando Qualiato, né? Então, foi lá no estágio. E aí, então, depois do estágio, você já recebeu uma oportunidade e virou professor da ETEC. Em 96, terminei o estágio. Em 1997, eu já teve a oportunidade prestei um processo seletivo, né? E já ingressei como professor, né, aqui na ETEC, em 97. Né? Aí foi quando comecei, né? E foi assim que eu descobri que realmente a minha grande vocação, né, era ser professor. Eu me identifiquei demais, né, com as aulas, né, com a atividade docente, e eu gostei muito, né? E a princípio eu tinha até pouca aula, né? Porque não foi assim, né? Então, na verdade, eu vim até, se fosse ver mesmo, não era nem muito vantajoso, né, o salário, né? Mas eu falei, é aquilo que eu queria, né? Aí depois, com o tempo, né, foi ganhando mais aulas, né, fui incorporando mais aulas, aí fiz uma carga horária que me permitiu, falar, agora eu posso ficar tranquilo dando aula, né? E foi assim que eu fiquei, né? Aí, em 99, teve um concurso público, né?
que foi aí que eu passei para indeterminado, né, na escola, em 1999. E aí continuei dando aula, né, como professor. O curso, na época, era um curso bem diferente, né, do técnico agropecuário, era um curso bem diferente do que a gente tem hoje. Era um curso integral, né, e tinha uma parte prática, umas atividades práticas, de prática profissional, que uma parte chamava ATZ, que é Atividades Práticas Zootécnicas, e ATA, Atividades Práticas de Agricultura. E eu peguei bastante aula nessas ATA e ATZ que tinha, né? Dentro do curso, do currículo. E foi aí que eu me desenvolvi bastante nessas partes práticas. Eu acompanhava muitos alunos na aula prática, né? Tinha parte de setor, né? Aí já tinha também a ideia da cooperativa, né? Trabalhando junto com os alunos, né? Fazendo o papel, né, de gerenciar a fazenda da escola. Então, foi assim que eu desenvolvi a parte de professor. Ah, que legal. Muito gostoso, né? Quando a gente entra numa profissão, entra na área e se encanta com aquilo, né? E a gente vê esse encantamento mesmo, né? Da forma como você fala, da forma como você conta a sua história, né? Então, você falou um pouquinho de como que o curso era bem diferente, né? Já emendando aí na nossa sequência, né? As aulas práticas, né? Você falou que eram divididas essas aulas, né? E o que modificou atualmente, né? Você comparar o curso lá quando você entrou na ETEC, né? Em 97, é isso? 97. E aí, o que modificou hoje nessa parte prática do curso? Então, eu acho assim, teve muitas mudanças curriculares nesse período todo, né? Algumas foram boas, eu acho que a maioria foi boa, mas também teve algumas, né, que não foram tão boas assim, né? O curso atual, eu acho, né, eu não sei se quer para atender, às vezes, uma carga horária que não é prevista na legislação, né, uma padronização do ensino técnico. Então, acho que diminuiu muito essas atividades práticas que eram feitas dentro da fazenda, da escola, né? Então, o curso agrícola, o técnico agropecuário, é um curso que não dá para ser muito enquadrado no ensino técnico normal, né? O ensino técnico normal, técnico de outras áreas, né? Dos outros eixos, né? Você tem uma carga determinada, tem lá uma parte de prática, tem lá depois o estágio em algumas, depois, hoje o estágio já não é nem mais obrigatório, né? Mas o curso agropecuário, por ser um curso que tem que ter toda uma estrutura para ser oferecida, que é a fazenda, né, do colégio, da escola, e tudo tem que ser mantido pelos alunos. Então, essa parte prática ela é muito mais intensificada na formação deles. Eles ganham essa responsabilidade de ter que tocar uma propriedade rural, né? A cooperativa faz um trabalho muito bom, né, porque é a cooperativa dos alunos que faz essa junção aí, mas essa ideia que o aluno já assume um protagonismo de ter que produzir na fazenda da escola, né? Eu acho que é um grande diferencial que o curso da agropecuária tem até em relação aos outros, né? E durante esse tempo todo, dessa transformação curricular, isso foi um pouco diminuindo, né? Hoje a gente tem o curso ETIM, né, agropecuária, que tem uma carga horária até razoável, mas não tem um espaço para tantas aulas práticas, né? E agora vai mudar de novo, né? Então, você vê que eu acho que isso é um ponto negativo, né? Essa diminuição do valor da prática na formação do aluno. A gente vê aí, né, o enxugamento do currículo, né, da grade curricular. Esse tempo que você trabalhou aí no seu primeiro ano na ETEC, eu acredito aí que até o horário das aulas era expandido, né? Ele chegava às 8 horas da manhã na escola e ia embora às 5:30 da tarde. Era uma convivência dentro da escola, né? Almoçava, tomava café, muito grande com o aluno, né? Então, essa convivência intensa dos alunos, né, entre eles e com os professores, com os funcionários, é uma vivência muito significativa para o aprendizado deles, né? Então, assim, a gente aprendia muito com eles e eles aprendiam muito com a gente, porque a gente passava o dia inteiro com eles.
Chegava 8 horas da manhã e embora 5 horas da tarde, né? Segunda a sexta-feira, né? Hoje não, hoje a gente cumpre um horário lá, vem, vai lá das aulas, vem embora, depois tem os cursos mais à noite também, nos outros cursos, né? Mas antigamente a gente tinha uma vivência, né, com o aluno, né, de vida mesmo, de conviver, né, com eles muito grande. Eu acho que isso aí também era um diferencial muito legal, né? Um laço que a gente estabelece com os alunos, né? E essa questão da importância, né, de tudo isso para a formação do aluno, né, para a sua identidade, né, a importância do aluno é necessário para ele todo esse processo para a formação, principalmente como você falou, né, no cuidado com a fazenda, no cuidado com as criações, com as coisas do campo, né, então isso é muito importante para ele. Então, e o que também é legal, assim, que a gente rompe aquele laço, aquela ideia de falar assim, o professor não tem que educar, não, a gente tem que assumir, sim, o papel de estar com eles e servir de exemplo, como ser humano, como pessoa, né? Eles estabelecem laços afetivos, né, com o aluno, isso não é, então, aí assim, a gente começa a perceber, né, como é importante o papel, a figura, né, do professor, né, como um exemplo de vida, como né, passando elementos, né, que vão formar a pessoa, né, o aluno, que vai ajudar na vida dele, exemplos de ética, de valor, de convivência, né, de superação de conflitos dentro da escola, convivendo com eles, né? Então, isso aí, eu acho que é totalmente revolucionário do ponto de vista da educação, né? Hoje, a impressão que você vai lá, convive com o aluno no período da aula e vai embora, né? E não é só isso, né? Eu acho que a escola permitia né, essa convivência maior, né? Era como se fosse um irmão menor, né, um filho, né? Quer dizer, porque você criava laços mesmo afetivos de convivência, né? Era muito tempo junto com eles, né? Trabalhando, ensinando, né? Nessa época aí, né? Nesse tempo, nesse teu trajeto aí, durante o tempo seu como docente na escola, eu creio que você tenha desenvolvido bastante projetos na escola, né? Sim. E assim, eu gostaria que você compartilhasse conosco algum projeto bacana que você fez para a escola e se você teve o envolvimento de outros colegas do curso. E se você se recordar, em mais ou menos quando que isso aconteceu? Eu lembro, assim, né, já no início, como professor, a gente trabalhou o centro. Eu também tive, né, eu acho que nesse período todo, fazendo um adendo assim, nesse período todo da minha vida como professor, também houve momentos, acho que o Centro Paula Souza também passou por uma grande transformação, né? Abriu o centro, né, teve uma expansão muito grande, né? E eu acho que a gente acompanhou isso, né? E houve realmente uma predisposição da instituição, do Centro Paula Souza, em investir numa qualidade de educação tecnológica importante. Então, assim, eu peguei muito dessa ideia, né? Então, por exemplo, assim, eu fiz um projeto junto com outros professores aqui da ETEC, que era o Jovem Empreendedor, que era um projeto do Sebrae junto com o Centro Paula Souza, que foi feito nas escolas, né? Que era justamente para transmitir essa ideia do empreendedorismo, né? Hoje está até na moda tudo, mas lá em 99, né? Era um embrião, né? Era uma coisa nova, assim. Então a gente passou, eu participei disso, foi um projeto muito interessante. Os alunos gostavam muito das aulas, né? Das dinâmicas, né? Dos encontros, né? O projeto não era aula, eram os encontros que a gente fazia com os alunos. Então foi muito legal. Foi um primeiro grande projeto, assim, que eu me lembre, que eu gostei muito, né? Não participou o professor Reinaldo de Geografia, participou, acho que o Beleze também, que era outro professor da área técnica, então teve um envolvimento legal. Depois, né, eu também participei com os projetos que a escola desenvolveu no projeto do Parceiros VIT, da Fundação VIT. Então a gente desenvolveu um projeto da piscicultura, né, que implantou lá a estação de piscicultura na escola, foi através desse projeto Parceiros VIT, né? E depois fizemos um segundo projeto, que foi a instalação do biodigestor, né?
também pelo Projeto VIT. E o Projeto VIT, né, eu acho muito interessante porque ele tinha uma característica que não era só montar a estrutura na escola de um projeto, não. Tinha que ter uma forte vertente pedagógica no envolvimento do projeto, né? Então, a gente criou, na época do segundo projeto VIT, que era do Vídeo Gestor, a gente criou o GPEP, que era Grupo Permanente de Estudos e Projetos Interdisciplinares. Estava dentro do projeto, era um grupo de professores, né? O professor Durval, né, que hoje não está mais na escola, mas participou, foi ele que coordenou isso, né? Todos os professores da área técnica também, e junto com os alunos, a gente desenvolveu inúmeros projetos que já tinha essa característica de ser interdisciplinar, né? De ter essa vertente disciplinar, que não ficava só dentro das materinhas do currículo, né? Então, a gente fez projetos, por exemplo, no GPEP, com relação à água, né? Depois falando de solos, de lixo, depois montamos um projeto do 5S, né? Então, foram vários projetinhos assim, né, que a escola criou, né, através desse grupo, e que foi legal, né? O pessoal participou, né, bem, os alunos se envolveram também, né? E foi um embrião legal também, porque hoje, né, a escola tem essa característica também de poder envolver os alunos, não só nos componentes, né, do curso, mas também nessas atividades, né, complementares aí, de interdisciplinar e assim por diante, né? Foi muito legal. Quanto ganho para a escola, né, Edivaldo? É muito. A gente aprende também muito. Acho que é um ganha-ganha, né? Como a gente fala, né? É mão dupla, né? É o processo de mão dupla aí, né? Que joia. E agora nós vamos passar mais uma fase à frente aí da sua vida dentro da instituição, né? Num período que você atuou como diretor da ETEC, né? Que foi num período, se não me falha a memória, 2004? 2004 até 2012, foram 2004 a 2012. Então, como é que foi esse processo, né? Como é que você assumiu essa direção, uma escola que já tinha sede urbana nesse período, né? Estava começando, né, a sede urbana. Começando, então você entrou nessa fase aí, né? Estava começando, estava em transe ainda. Então, em 2004, né, com esse processo de direção, né, nas ETECs, que é um processo, acho que até cabe falar sobre isso, né, que é um processo muito interessante, né, de uma eleição, né, não é um cargo nomeado de cima para baixo, né, então é um processo que torna a escola, as ETECs, as FATECs, de maneira geral, né, as instituições do Centro Paulo Souza, muito interessante, porque permite, né, que a própria escola, que a própria comunidade discuta ali os seus interesses, né, e tire ali o nome, faça uma eleição e tire o nome de um futuro diretor, né, que é indicado depois pelo centro, né. Então, eu participei desse processo, né, de eleição e depois formação da lista, tríplice, depois a escolha, né, como diretor. E foi assim, foi um momento muito, muito bom para mim, no sentido assim de abrir uma visão, né, um sentido maior da educação. Porque quando você é professor, né, por mais que você tenha uma visão da importância do trabalho que a gente faz, a gente depende muito da gente mesmo, né? Eu organizo minhas aulas, preparo o meu material, né? O professor é um trabalho, lógico, ele não está sozinho, mas ele depende muito dele mesmo, né? O sucesso dele. Diretor, não. Diretor, o sucesso dele depende do trabalho de um monte de gente, né? É aí que entra o desafio da direção, é um trabalho de equipe, né? O diretor não faz nada sozinho, não tem como fazer nada sozinho. Então, essa visão desse trabalho em equipe, né, de um trabalho que tem que envolver, né, o coletivo da escola, a comunidade da escola, isso aí foi o que me abriu a cabeça como profissional, né, e foi um passo adiante nesse sentido, né. Então, foi assim, uma época desafiadora para mim, né. E a escola também, eu acho que é importante falar isso, né? A ETEC também, nós passamos também, passando em 2004, 2005,
né, pelo que eu falei no processo do Centro Paula Souza, né, a gente pegou um período muito bom também do ponto de vista de investimentos, né, de melhorias do ensino técnico. Então, a gente passou assim, estruturou legal a escola, né, conseguimos montar laboratórios, conseguimos, né, dar uma condição de ensino melhor na estrutura da escola, né, ganhamos máquinas, né, agrícolas, os setores ficaram bem articulados, então foi um momento muito legal, e isso aí me permitiu, esse ganho gerencial, né, essa visão da gestão da educação, para mim foi muito, muito, muito valioso, né, eu aprendi muito como diretor nesse período, né, e já tocando no assunto, foi quando a gente também, né, tivemos a ideia passamos pelo período da escola ter 2 sedes, né? A gente teve que ampliar a oferta de cursos, né? Então, a gente saiu do agropecuária e criamos inúmeros cursos, né? Segurança do trabalho, meio ambiente, agroindústria, alimentos, administração, contabilidade, informática, né? Então, assim, saiu de um curso e abrimos 11 cursos, né? Num período, né, curto assim. E a escola, para atender tudo isso, ganhamos aqui a sede na cidade, né? Que começou primeiro na gestão anterior da Leni, né? Já começou na anterior, em 2004, acho que antes um pouco, com o curso de enfermagem, que funcionava numa escola Arnaldo aqui em Santa Cruz, e depois, quando eu entrei, a gente foi ampliando, aí fomos para uma outra escola maior, foi Maria Zilda, né? Maria José Rios? Rios, desculpa, Maria José Rios. Depois viemos para a antiga delegacia de ensino, né? Ficamos lá um bom tempo, uma pena que o prédio, né, se deteriorou por conta, né, de ser um prédio histórico, antigo, e hoje estamos no Sinharinha, mas, né, sempre naquela ideia de que necessitamos dessa sede urbana, né, própria nossa, porque sabemos que temos que atender, né, conquistamos, né, essa clientela, né, aqui em Santa Cruz, né, e temos que atender agora de uma maneira mais condizente, né? Então, é a nossa luta que continua, né? A luta que não vai parar, a luta não para, né? Era um sonho o prédio, a sede própria, né? Conseguimos-se a antiga delegacia de ensino lá, e eu me lembro, Edivaldo, até num projeto que você propôs para fazer a reforma do prédio, né? Eu me lembro desse projeto. Nós investimos, porque acreditávamos que pudéssemos reformar e resgatar, né, o patrimônio histórico lá que o prédio representa, fizemos um projeto com isso, né? Mas, infelizmente, né, as coisas a gente não caminha como a gente quer, né? Mas eu acho que a gente aprende tudo, né? Mesmo quando a gente não conquista o que se deseja, né? A gente também aprende, né? Então, hoje estamos aí, né? No Sinharinha, compartilhando lá o prédio do Sinharinha, e sempre na ideia de que nós vamos ter a nossa sede aqui mesmo, né? Na cidade, porque até eu falei, já conversamos isso, eu sempre converso, né, com a Leni, que é a nossa ex-diretora, né, antes de mim, que a escola agrícola, até antes dela, né, bem anterior, a escola agrícola era vista como história, né, no município, né, ela tinha uma visão, a escola agrícola, um pouco pejorativa até, né? Bem, assim, eu digo assim, uns 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás, que era como se fosse um depósito de jovens problemáticos, né? Lá na fazenda, né? Era o curso que tinha lá, pecuária, então assim, você quer mandar jovens com problema, manda para a escola agrícola, né? Era assim que era vista, né? Era um lugar, né? Lugar feio, que ficava lá longe, que era onde, né? Até quando eu era diretor, eu até achava muito engraçado, né? Ligava pai, perguntando para mim assim, como é que eu faço para internar meu filho aí na escola? Internar? Como é que eu faço para internar meu filho aí na escola? Eu falei, mas aqui não é internado, aqui não é estilo de internação, aqui não cuida, né? É uma escola, né? Então, mas era assim que era vista, né? Com essa, né, um patinho feio, né? De jovens, né, rebeldes, disciplinados, né, problemáticos. Era assim que era vista a escola.
isso mudou, já começou a mudar antes lá com a professora Leni, quando ela foi diretora, e a gente continuou e mudou muito isso aí, né? Nós ganhamos uma credibilidade no município, na região, né? De uma escola séria, que forma alunos com qualidade. Criamos um ensino médio regular, né? Que a gente não tinha, né? Sempre foi integrado ao técnico, né? Agropecuária. Oferecemos o ensino médio regular e foi um curso, e um ensino médio de muita qualidade, com professores excelentes, né? Que não deve nenhuma coisa igual para as outras escolas particulares. Vamos bem no Enem, né? Então, assim, tudo isso aí foi conquista, né? Não só de prédio, de espaço, né, de laboratório, não. Mudamos a visão da escola, da ETEC, ao longo desse tempo todo. E a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, né, para não perder isso, né? Então, hoje a escola tem uma visão, né, ela passa uma visão de uma escola que forma pessoas conscientes, profissionais bons, que tem professores excelentes, né? Então, é isso que a gente continua fazendo, é isso que a gente tem que fazer, né? Para não perder o fio da meada. Com certeza, né? E prova disso é a colocação dos nossos alunos aí, né? Cada vez mais a gente tem aí notícias de que estão bem colocados no mercado de trabalho, né? Estão trabalhando na área, né? Então, isso é bastante gratificante como escola, né? Creio que um dos grandes desafios foi esse gerenciamento seu, esse trabalho de gerenciar as duas escolas, né? Que aí você tinha uma escola lá, outra aqui, e tinha que cuidar de tudo isso, né? Você acha que essa foi o seu grande desafio, ou você teve outro desafio maior que esse? Não, eu acho que esse foi um grande desafio, por quê? Porque as duas sedes, né, elas têm demandas diferentes, né? A escola agrícola é uma fazenda, né, com internato, que os alunos moram lá dentro, né? Então você tem que se preocupar com tudo, né, com espaço físico enorme, né, com animais, né, que são criados lá dentro, com alunos que vivem lá dentro, com funcionários, né? Então, assim, é uma outra enfoque. Aqui na cidade, é uma escola que atende o município, né, com os cursos do ensino médio, né, do período diurno, depois à noite também, que tem as demandas aqui também bem diferentes, né, de espaço, de laboratórios, né, de atender bem a formação educacional. Então, e comunicar isso, manter essas duas sedes, né, juntas, unidas, né, com uma comunicação efetiva, que todo mundo se comprometa, motivar, né, esse grande número de interesses, né? Eu acho que isso foi o grande desafio nosso, né? E de se manter assim, né? Eu lembro que em várias situações durante o período que eu fui diretor, depois também posterior com a Leni de volta, sempre tinha aquela ideia, não é melhor separar, né? Não era melhor cada um virar uma ETEC, cada um tocar seu barco, né? E a gente, nós queremos permanecer unidos, né? Nós tínhamos esse compromisso de estar junto, de enfrentar os desafios juntos, né? Então, acho que isso aí acho que mostra muito, né, esse compromisso nosso, né? Com o nome da escola, né? Com o nome da ETEC, né? De não dividir, de se manter, de juntar professores de diferentes áreas, né? Administradores, pessoal da informática, né? E manter tudo isso junto num compromisso, né, de educação, né? Eu acho que isso que é importante para a escola, é isso que nos uniu, né? O que poderia ser o motivo para desunir, né? Que seria essas diferenças e tal, duas setas, até o contrário, ajudou a se unir mais ainda, né? Então, eu acho que isso também foi um trabalho desafiador, né? Exato. Você falou para a gente sobre os projetos que você participou lá como professor, né? E agora como gestor, né? Como diretor da ETEC nesse período que você assumiu a escola e prosseguiu nos anos seguintes, né? Você desenvolveu algum projeto nesse período da gestão e o que ele... qual foi a importância dele para a comunidade escolar? Então, talvez o grande
projeto, né, que eu participei, foi um curso que foi oferecido pelo Centro, começou, né, pelo Centro Paula Souza, que era a elaboração de um plano diretor para as escolas agrícolas. Tá? Esse curso foi oferecido com professores da Exalc e da Unesp de Botucatu, né? Que era a ideia de criar um plano diretor da fazenda, né, para gerenciar a propriedade, né, mas também com essa visão do ensino agrícola. A gente fez isso, né, foi um curso com uma capacitação até longa, né, de uma carga horária grande, só diretores das escolas agrícolas participaram na época dessa capacitação, mas esse curso abriu a mente da gente, né, porque era um curso que dava essa visão do planejamento estratégico de uma instituição, né, da escola agrícola. E eu aprendi muito com esse curso, né? Aí, no final, resultou, né, na elaboração do nosso primeiro plano diretor das escolas agrícolas. E nesse plano, né, quando a gente montou ele, a gente estabeleceu metas, né? E o Centro Paula Souza, né, atendeu essas metas. Então, muitas coisas que a gente conquistou, de reformas, de ampliação, de máquinas, de laboratório, veio nesse primeiro plano diretor que a gente fez. Foi em 2006 que a gente participou. Esse plano diretor, acho que deu tão certo no Centro Paula Souza, com as escolas agrícolas, que eu não sei se é isso oficial, mas virou o PPG, que hoje todas as escolas têm, que é o Plano Plurianual de Gestão. É a mesma ideia, né? Nesse plano diretor, a gente tinha uma visão de longo prazo, né? A gente imaginava a escola, né, a fazenda, 5 anos na frente, né? E hoje é o que a gente usa no PPG, né? Hoje todas as ETECs, as FATECs também, elaboram o seu plano plurianual de gestão, com essa visão estratégica, né? Com esse gerenciamento voltado para um longo prazo, né? Então, isso aí, eu acho que isso aí, do ponto de vista de administração, né, da escola, da gestão da escola, isso aí revolucionou, né? Não só a escola nossa, mas eu acho que boa parte das ETECs, né? Hoje a gente segue montando esse plano PPG, né? E que eu acho que dá uma direção muito, né? Que ele deixa claro o que as escolas querem, né? E participa, né? Os alunos, todo mundo é chamado a participar desse plano. Então, isso aí começou, né, com esse curso aí do plano diretor das ETECs, né? Isso aí mudou a maneira de pensar, né, a gestão das escolas, né? Eu acho que foi a grande conquista, o grande mérito que a gente passou nesse período todo, né? E hoje a gente incorpora isso no dia a dia da escola, né? Hoje a gente não consegue trabalhar sem esse planejamento, né? Até o próprio professor, né, quando elabora o seu PTD, lá, o seu plano de trabalho docente, tem que estar conectado ao plano de gestão, né? Os cursos, quando você planeja a implantação de cursos novos, né? O projeto de curso novo. Então, tudo isso aí, né? Eu graças a Deus, aprendi, né? Nesse período, né? De ter essa visão, né? De atender demandas, né, da sociedade, né? Para poder oferecer uma educação mais realista, né? Com a realidade do local. Então, acho que isso aí, nossa, foi, do ponto de vista pessoal, profissional, foi talvez o maior ganho, né? E do ponto de vista da ETEC, eu acho que é o que proporcionou a ETEC ser o que ela é hoje, né? De ter essa força, de ter essa pujança que tem hoje aqui na nossa região, né? Foi desse período aí que nós passamos. Essa ideia, né, de se planejar a curto, médio e longo prazo, né, Edivaldo? Exatamente. Você tem essa garantia, né, que mesmo que mude a equipe, que as pessoas vão continuar desenvolvendo, né, os projetos, aquilo que foi almejado, para não perder essa continuidade, né? Então, eu também concordo com você, eu creio que também foi um dos ganhos da escola, né? E é o que eu estou falando, assim, eu sempre friso isso, né? O Centro Paula Souza aprendeu, né? Eles também conectam, né? Se a gente pegar o que era o Centro Paula Souza em 94, quando encampou as escolas agrícolas, e o que ela é hoje, o quanto ele mudou também, né? Então, eu acho que foi uma revolução, foi uma transformação, né? Que pegou tudo, né?
O próprio centro teve que mudar, né? Criou lá as capacitações, né? no Centro Paula Souza, investiu muito na formação dos professores, né? Investiu muito no aprimoramento da gestão, né? do próprio centro, né? Então, assim, a gente foi nesse embalo todo, a gente foi junto, né? Eu acho que isso aí foi muito significativo, né? Talvez no futuro, mais para frente, né? Olhando a história da educação profissional no estado de São Paulo, nós vamos ver que esse período, né, dos anos 2000, esses 20 anos para trás aqui, vai ser um período que vai ser lembrado com grandes avanços, né, eu acho. Né? Durante todo esse tempo, né, que a nossa escola existe, até quando você não conhecia, eu também não conhecia, né? Mas nós temos informações aí de que ela já formou diversos alunos de várias regiões do país, né? E você, enquanto professor, depois enquanto diretor, teve um contato direto com esse pessoal, com as culturas de outros estados, né? E aí eu quero que você lembrasse de algum aluno que já concluiu da sua área de agropecuária. Como é que ele está hoje? Como é que você mantém essa relação com seus alunos? E se você se recorda de algum que está atuando na área de agropecuária hoje? Olha, eu tinha até mais ou menos feito uma listinha aqui, mas, olha, vai ser até injusto, né? Com tantos alunos que a gente lembra, né? Que a gente que passou pela escola, né? E que a gente tem carinho, né? Com eles, né? Mas eu lembrei de alguns, né? Vou pegar dos mais antigos vindo para cá, né? Então, por exemplo, teve um rapaz, né? Ele era da região de Avaré, aqui próxima, né? Cezinha, e ele formou na escola como técnico, depois ele foi trabalhar numa empresa grande de irrigação, que é a Petroísa, trabalhou mais de 20 anos na Petroísa, recentemente, digo, 5 anos atrás, ele saiu, né? Montou a sua própria loja de revenda agropecuária. Então, hoje ele é dono, né, da Correia Agro, né, que é uma loja muito boa que atende a região de Avaré. Né? Então, ele virou, né, um empresário do setor, né, da agropecuária. Né? Tem aluno Quesada também, que é um outro aluno, Luiz Quesada, ele é dono de transportadoras, tem uma rede de né? Tem caminhões que atendem a transporte de grãos, né? Então, ele é dono de uma transportadora de grãos, né? Também é da região de Itatinga. Tem o pessoal do Pará, que eu tenho muito carinho, o pessoal do Pará, né? A gente teve recebeu muitos alunos, né, do Pará, dos anos 2000 para cá, né? A gente acabou tendo até um nicho de pessoal que vinha de lá, né? E a gente mantém até hoje, né, esse atendimento dessa região do Pará que vem para cá dos alunos. E a primeira turma que começou a vir do Pará, né, 2002, 2003, né, vieram uma leva assim, de uns 10, 12 alunos do Pará, eles se formaram na escola, muitos deles, né, até vieram para São Paulo, não para estudar e voltar, né? Mas para buscar uma vida melhor mesmo, né? Porque eu acho que, né, saíram de lá, atravessaram o Brasil, né, para estudar aqui, e alguns até permaneceram aqui. Quer dizer, a escola foi até o indutor de uma mudança da vida deles, quer dizer, né? Então, ficaram, casaram, trabalham aqui na região. Tem outros do Pará, eu vou citar esse aluno, que é o Madison, ele se formou também em agrimensura, no técnico de agrimensura, que é um curso que a gente também tinha na escola. E ele foi trabalhar, voltou para o Pará, né, foi trabalhar em empresas que faz medições e foi para a África, trabalhar na África, né, com agrimensura. Né. Então, assim, nossa, tem números, né? Daqui da nossa cidade mesmo, né, tem muitos alunos que se formaram, fizeram faculdades, trabalham hoje nas empresas aqui da região, né, inclusive na Hidroceres, né, que é do Juninho Baceto, né? Temos no corpo de funcionários deles lá, eles têm bastante ex-alunos nossos, né? Que estão bem sucedidos, que são agrônomos, inclusive, formaram em agronomia depois, né? O Hélio, eu sei que formou lá, a Bruna, formou e trabalha lá. Olha, mais recentemente, eu tenho um certo orgulho, porque eu me formei, né, agronomia, em Piracicaba, né? E é tida como uma faculdade muito boa, né?
E o sonho meu, né, desde quando eu fui professor aqui, eu falei, também ninguém, né, quase não temos representante da Orlando Qualiato estudando, fazendo agronomia lá na Exalc. E hoje a gente tem alunos lá, né, ex-alunos da ETEC, que se formaram aqui e que hoje fazem agronomia em Piracicaba. Tem o Bruno e tem o Luiz Fernando, né? Os dois estão quase se formando. O Luiz Fernando já está trabalhando em Campinas, né? Então, assim, é um orgulho nosso de ver como é que seguiram, né, na agronomia, numa escola, né, de renome e tal. E assim vai, né? Nossa, tem um monte de gente, né, de alunos que a gente... Pessoal do Paraná, né? Eu tenho um aluno do Paraná, o Alain, ele se formou aqui, ele já era produtor, a família dele era produtora, né, de produtores rurais no Paraná. Ele se formou, voltou para a região dele, que era Diamante do Oeste, no Paraná, e depois eu sei que a família dele, né, cultiva soja no Paraguai. Então ele foi plantar soja no Paraguai, né, virou produtor de soja no Paraguai. Está muito bem também, né, como produtor rural, né, plantando soja no Paraguai. Então, assim, agrônomos também que moram aqui, que foram trabalhar com representantes comerciais, né. Temos uma aluna nossa, Alessandra Renófio, que ela formou em biologia, hoje trabalha na Special Dog, que é uma empresa de ração aqui de Santa Cruz, né, enorme. Então, assim, nossa, é muita gente. Aí que a gente percebe o quanto a escola faz a diferença na vida dos alunos, né? Como é que ela foi tão importante para tanta gente e deu um caminho, né, de uma vida de trabalho digno, né, de ser um cidadão, né, de construir uma família, né, de tocar a sua vida, né? Isso foi o embrião começou aqui na educação profissional da ETEC, né? Então é muito gratificante isso. Que joia, né? Quantas histórias, né? A gente acho que ficaria horas e horas aqui ouvindo os relatos e as experiências, as vivências de tantos e tantos alunos aí, né? Que estão no mercado de trabalho e passaram, né? Nós fizemos parte da vida, né? Talvez a única oportunidade deles, né, Edivaldo? Isso que eu falo que é escola, né? Escola para isso, né? E assim, né, esse ano que já completamos 50 anos de existência, né? A ETEC Orlando Qualiato, né? O tempo passou, muitas nomenclaturas, os cursos foram mudando, né? Veio toda essa parte de desenvolver essas atividades em 2 sedes, no prédio emprestado, né? E a gente vai seguindo em frente, né? Mas aí contamos com 50 anos de existência, né? Conte para a gente um pouquinho como é que você vê todo esse processo de evolução da escola e o que você espera, ou assim, como é que você vê a escola nos próximos anos? Então, eu acho que a escola chegou nos 50 anos, né? 50 anos, com muita vitalidade, né? Eu acho que se ela fosse uma senhora, né, ela estaria muito jovem, muito bem conservada, eu acho, né? Porque ela é tão dinâmico, né? Ela respondeu de forma tão dinâmica a essas transformações, né? E a essa missão, né, de formar pessoas, que eu acho que ela vai se manter jovem ainda por mais 50, por mais 100 anos para frente, né? E eu já faz 25 anos que eu dou aula aqui, né? Então, metade da vida da escola foi comigo, né? Eu participei, né? E eu não me vejo, né, sendo um ser humano pensando, né, tendo o valor que eu tenho, sentindo o que eu sinto como ser humano, como eu vejo o mundo, sem a escola, né? Faz parte, né? A minha vida é a escola, né? Nesse sentido, né? E não porque ela me deu, não porque te trocou, né? E recebi muito, né, dela, né? E eu acho que é isso que é importante também, né? Então, assim, eu me sinto preparado para ficar mais 50 anos, se precisar, né? Tenho vontade de continuar, né, enquanto der, né? Me sinto jovem como ela, né, como a escola. Porque, assim, acho que não tem
pelo menos comigo, né, como pessoa, né, não tem assim uma missão, né, que eu me veja na minha vida melhor do que essa que eu recebi de ser professor, de participar da formação de pessoas, né, de poder ajudar, né, na vida dos jovens, dos estudantes, né. Para mim, isso eu quero até ser lembrado por isso, se um dia, se Deus permitir, né, de ter esse legado, de ter sido, né, parte da ETEC, de ter trabalhado nela como professor, né, de ter minha vida ligada à instituição, porque eu acho que, né, tudo que eu sou, eu devo a ela, né, e ela, se Deus quiser, vai se manter viva ainda muitos e muitos anos. Quem sabe aí no futuro a gente vai conquistar a nossa sede própria, né? O passinho já foi dado, né, Edivaldo? Se Deus quiser, se Deus quiser. Então, é esse momento para você fazer as suas considerações finais aí desse nosso bate-papo. Tá, eu acho assim, eu tenho muito a mais a agradecer, né, pelo que eu recebi, pelo que eu sou como professor, né, eu tenho muito mais a agradecer do que dar, de que falar aqui, né? Eu me sinto muito, muito grato pelo que a minha vida, por onde conduzi minha vida dentro da ETEC. Mas eu também tenho, assim, uma visão, né, eu acho que aí eu quero deixar legal dessa mensagem final. A gente sabe que a educação talvez seja uma das missões mais nobres, né, da sociedade, né? Educar pessoas e tal. Eu sou muito cético em relação a, né, quando se fala nas políticas, né, de educacional e tal, eu fico até meio cético, porque eu acho que nenhuma delas até hoje levou a sério a educação, né, pelo que eu vejo, né? Eu acho que tão importante que eu considero que eu acho que tudo que se fizeram de políticas educacional ainda foi muito pouco pelo tanto que a educação merece, né, de importância que ela tem na sociedade, né? Mas isso também não impede de a gente ficar sempre lamentando, né, a falta, né, que as políticas fazem na educação. Eu acho que a gente tem que mudar, né, trabalhar para mudar isso, né, e eu tenho essa visão, né, que a escola, né, ela, especialmente a ETEC, né, como educação profissional, ela tem uma missão muito mais nobre do que só formar mão de obra para o mercado de trabalho, né? Eu acho que a ETEC não é só isso, né? A nossa escola não é só isso, né? Ah, não, precisa de técnica agropecuária, vamos formar. Ah, precisa de técnica de alimentos, vamos formar. Acho que não é só isso, né? A escola, ela tem que ser uma indutora de desenvolvimento, né, econômico, social, da onde ela está atuando, né? E eu acho que esse é o nosso compromisso, né? É servir também, né, para formar as pessoas que vão contribuir, né, para uma sociedade melhor, para uma vida melhor, né, dando um destino melhor, né, para a vida de todo mundo. Eu acho que esse é o compromisso da escola também. Ela não pode se ausentar desse compromisso de também ser ativa nisso, né? Ah, não, vamos só formar, vamos só pôr mão de obra no mercado. Não, nós vamos também refletir sobre aquilo que nós queremos como cidadão, como pessoas formadas que vão trabalhar e que vão cuidar do futuro, né, da sociedade nossa. Então, acho que isso é o compromisso da escola também, né? E é assim que eu vejo, né, a nossa escola, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Que nós temos que lutar para melhorar a sociedade também. A luta não para, né? A luta, ela continua e tem que continuar, né? É isso, Edivaldo. Eu agradeço mais uma vez a sua disposição, né, por estar aí contribuindo aí com esse processo, esse registro, né, da sua história de vida, que fez parte da escola, faz parte da escola ainda, né? Então, é muito bacana a gente poder relatar isso e deixar isso registrado, né? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a sua disposição e quem sabe a gente vê num próximo aí, numa nova oportunidade, né? Para contar outras histórias. Deve ter que ter muito mais história para falar ainda, né? Se Deus quiser. Muita coisa. Ó, eu agradeço a você, Janice, o convite. Fiquei muito honrado, né, de participar contando a minha história, né? Mas eu quero deixar também que ela não vai acabar aqui, não, né? Eu quero continuar ainda. Com certeza.
né? Cada hora eu vou fatiar um pedacinho, você pode ter certeza que você vai estar incluso aí. Não tem como, né, Edivaldo? A gente não tem como. Você está lá, o vínculo existe, né? Então não tem como a gente desgarrar, né? Então a gente tem que seguir em frente. É verdade. Obrigado É isso. a você. Eu que agradeço. Tá? Deixa eu botar aqui.